Vamos agora então considerar os levantamentos do gel, perceber quando é que acontecem, em que zonas da unha e quais é que são as soluções que nós podemos apresentar às nossas clientes. Como já mencionámos atrás, o gel tem uma durabilidade prevista de aproximadamente 4 semanas. Isto infelizmente não é regra e não quer dizer que após este período o gel vai milagrosamente cair das unhas ou algo desse género. Não, o que quer dizer é que o gel continuará em cima da unha, mas vai já ter uma zona de unha natural com crescimento nova considerável, bem como o próprio gel, que com o tempo vai naturalmente perder adesão, já pode ter algumas pontinhas a descolar e há necessidade de renovar esse gel. O prazo não é regra e é impossível garantir isto sem falha porque a durabilidade das unhas, a adesão do gel e a forma como a própria unha aceita o gel é dependente de uma série de fatores. Alguns deles nós controlamos, outros não temos como prever ou controlar. Como tal, os levantamentos e descolagens do gel vão acontecer. Isto não é nada de extraordinário, não é mistério nenhum, é um comportamento muito comum e vai acontecer também convosco. Portanto, não tem que sentir nenhuma frustração em particular, é simplesmente entenderem que é uma característica do material com que estão a trabalhar. E, portanto, temos que encarar isso, perceber como é que funciona e perceber, acima de tudo, as soluções que nós podemos apresentar para minimizar as descolagens o mais possível. Por isso, é muito importante encararmos os levantamentos do gel com alguma naturalidade, porque num grupo talvez de 10 clientes, vocês vão ter 2 ou até 3 que o gel vai ter uma adesão menor e vai descolar às vezes passado alguns dias ou uma semana e pouco de aplicação. Isso não revela que vocês são profissionais fracas, que estão a fazer um trabalho mal feito ou que estão a utilizar produtos de má qualidade, absolutamente nenhuma. O que quer dizer é que há ali um fator, um comportamento que o gel está a sofrer que vocês têm que conseguir identificar para resolver e que pode ter a ver com o fator que vocês controlem, como por exemplo um aspecto técnico da aplicação, ou pode ter a ver sim com algum produto ou material que tenham que talvez optar por utilizar outra marca ou outro tipo de gel, mas pode simplesmente também ter a ver com a própria unha da pessoa ou o seu corpo, o seu organismo, que é um fator de muita influência à aceitação do gel. O que é então exatamente o levantamento do gel? O que é que nós queremos dizer quando se fala em levantamento do gel? O levantamento do gel é quando o gel se separa do corpo da unha natural, formando o que parece ser uma espécie de bolha de ar, uma zona esbranquiçada, que vocês conseguem identificar muito facilmente e já viram seguramente muitas vezes. O gel não descola necessariamente por completo da unha de uma só vez. Ele pode levantar só em algumas das pontas ou pode, ocasionalmente, acontecer uma descolagem total, que é menos frequente e que, por norma, esta descolagem total pode estar associado a uma não aderência, ou seja, uma rejeição por parte da unha natural ou uma total falta de aderência por alguma questão técnica que não foi bem executada. Portanto, o gel ou levanta ou descola, se quiserem, em parte ou totalmente. Em parte, isso normalmente acontece junto à cutícula ou nas pontinhas da unha. São os sítios assim mais frequentes. Então, as zonas de levantamento são, primeiramente, cutículas ou na pele lateral. Segundo, nas pontinhas das unhas, como já falámos há pouco. As causas possíveis para essas descolagens ou levantamento do gel são, número 1, ou causas técnicas, erros de processo, e alguns exemplos de erros de processo são, por exemplo, má ou incorreta preparação da unha natural, a unha ter ficado com brilho, não ter sido corretamente polida, terem umedecido ou molhado as unhas em algum momento do processo. E, portanto, é muito importante entender que as mãos não podem ser lavadas, as cutículas não podem ser molhadas, a mão não pode ser posta em água em momento nenhum, porque isto vai provocar o levantamento ou descolagem do gel. Outro erro técnico ou de processo pode ter sido na seleção do tipo, não terem escolhido um tipo adequado, ter sido muito largo, não encaixa bem, ou na colagem do tipo,
ficaram com bolhas de ar ou não colocaram cola suficiente e o tipo não ficou mesmo bem colado na unha e, portanto, vai descolar e provocar o levantamento do gel como consequência. Outro exemplo é uma limagem incorreta e excessiva da unha natural ou do próprio tipo. Se prepararem a unha limando a unha com lima ou com broca, a unha vai ficar cada vez mais fina. Quanto mais fina a unha, menos o gel agarra. O gel precisa de uma boa estrutura, de uma boa base onde agarrar. Quanto mais limam, mais tiram unha. E, portanto, quanto mais fina a unha, menos o gel vai agarrar, mais frequente vai ser as descolagens e levantamentos do gel. Outro exemplo de erro de processo é incorreta colocação do molde e o gel não ter aderido na unha, ter sido aplicado no dedo, por exemplo, e obviamente no dedo o gel não vai aderir porque é pele e o gel descola imediatamente da pele. Outro exemplo é terem feito, ou terem se esquecido, melhor dizendo, terem esquecido de aplicar o primer, portanto, não terem feito uma correta aplicação do primer. Ainda outro exemplo, quando estavam a fazer a construção da unha, quando aplicaram o gel, colocaram o gel agarrado à cutícula, em cima da cutícula. A cutícula é pele, tem gordura, o gel descola. Outro exemplo é nós ou a nossa cliente terem em algum momento tocado nas unhas e deixado gordura ou umidade na superfície da unha da sua própria pele, seja porque passou as mãos no rosto, passou a mão no cabelo, passou uma mão sobre a outra, ou porque nós passámos os nossos dedos sobre as unhas e deixámos a gordura ou a umidade da nossa pele nas unhas. Outro problema pode ser fraca qualidade do gel ou então camadas de gel ou demasiado finas ou excessivamente espessas. Qualquer uma destas situações pode também provocar o levantamento do gel. Agora, estas causas são de ordem técnica e, portanto, dependem de si, da profissional e dos produtos utilizados e, como tal, são possíveis de controlar, identificar e até eliminar totalmente. Basta repetir o processo com rigor e cuidar de não repetir o erro que pode ter provocado o levantamento do gel na primeira aplicação. Mas há também causas possíveis de ordem natural, ou seja, número 2, naturais. Quais é que são estes fatores e o que é que pode isto envolver? Estes fatores envolvem o estado da unha em si ou a saúde geral da cliente. Exemplo, unhas finas e fragilizadas por processos agressivos de manicures anteriores ou de aplicações de gel ou verniz gel anteriores podem estar na causa da não adesão do gel e do levantamento do gel. Unhas quebradiças como resultado de profundas carências minerais e nutricionais, unhas que tenham uma excessiva produção de gordura natural, da mesma maneira que há pessoas com uma pele ou cabelo mais oleoso, há também unhas mais oleosas ou mais gordurosas e unhas mais desidratadas. Se a unha tem muita produção de gordura natural, vai o gel descolar mais depressa e mais rapidamente. Outro exemplo são as pessoas que tenham unhas roídas com pequena ou nenhuma base de suporte para o gel. Os levantamentos serão muito mais fáceis. Ou então, pessoas que possam sofrer de vários problemas de saúde que alterem e destabilizem os vários sistemas do organismo. Exemplo, anomalias ou alterações a nível do sistema nervoso central. Uma pessoa que sofre de depressão, ataques de ansiedade, stress excessivo, todos estes fatores, e são dos mais comuns, provocam facilmente o levantamento do gel e às vezes pode provocar uma descolagem completa. Anomalias ou alterações a nível hormonal, por exemplo, pessoas que sofram de disfunção de tireoide ou qualquer alteração ou tomem medicação hormonal. Anomalias circulatórias, excessiva má circulação, a pessoa que sofra de falta de ferro no sangue, anemia ou que sofra de diabetes. Qualquer medicação que a pessoa possa tomar vai afetar o seu corpo. O que afeta o corpo, afeta a pele, afeta o cabelo, afeta as unhas. Por isso vai afetar a maneira como o gel adere. Outro exemplo é doenças graves ou tratamentos que afetem as células boas, resultando no enfraquecimento da unha. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que infelizmente sofra de cancro. A quimioterapia e radioterapia tendem a ser tratamentos muito agressivos que vão também destruir as células boas e, portanto, as unhas ficam enfraquecidas, podem às vezes ficar amareladas e vai fazer com que o gel descole mais facilmente.
Seja como for, em qualquer um destes casos que eu mencionei atrás, não há qualquer problema de aplicarem o gel. Não é por a pessoa ter um problema de saúde ou sofrer de alguma alteração ou tomar medicação que não pode aplicar gel. A única condição em que vocês não podem aplicar gel é se a unha tiver infecções, fungos, inflamações, traumas ou feridas. Agora, se a pessoa sofre de um problema, como seja anemia, não há problema, em porem o gel. O gel é que pode não agarrar da mesma maneira, percebem? A diferença é essa. Poderem pôr o gel, ele pode não durar da mesma forma, mas isso não tem a ver com a forma como aplicam, tem a ver com a aceitação por parte do organismo da pessoa. Outro fator que pode contribuir para o gel descolar, e ainda nesta ordem de, digamos que, causas naturais, tem a ver um pouco com o cuidado ou falta de cuidado por parte da própria cliente. Claro que se ela não seguir nenhuma das recomendações que nós damos de cuidar das unhas, vai haver descolagens do gel que não somos nós que controlamos. E aí, obviamente, depende da cliente mais do que nós. Quais serão então as soluções para estes levantamentos? É simplesmente dizer à cliente, olha, o gel descola, não adianta pôr, ou temos algumas soluções reais que funcionam. Há muitas soluções para os levantamentos do gel. Importa é adequar a solução à razão do levantamento. Por isso, primeiro tem que se determinar a causa. Uma vez entendida a causa, então as soluções vão ser adequadas a essa causa. Por isso, dependendo da durabilidade e da causa do levantamento, as soluções podem passar por várias coisas. Primeiro, se a causa foi técnica, ou seja, se foi um erro da minha parte, então a solução possível é, primeiro, repetir a aplicação, corrigindo o erro que eu cometi e não voltando, obviamente, a fazer esse erro que irá, quase que seguramente, resolver o problema da descolagem. E corrigir o erro pode passar simplesmente por ter atenção a não passar as mãos por cima das unhas, polir melhor as unhas, fazer uma aplicação do gel mais rigorosa, etc. Segundo, ter maior rigor na aplicação, para evitar falhas que possam resultar no levantamento. Ao fazer isto, também devemos salientar que a cliente, obviamente, tem alguma responsabilidade, não é? E voltando atrás, vamos relembrar a pessoa de que ela deve seguir as recomendações que nós fizemos para garantir uma maior durabilidade do gel. Quando se trata de uma causa natural, ou seja, um fator que tenha a ver com o organismo da pessoa ou com algum problema de saúde, as soluções podem passar por, primeiro, fazer a manutenção mais perto. Exemplo, se a cliente o gel lhe dura aproximadamente 2 semanas e meia, 3, não vamos esperar até 4 semanas para fazer a manutenção. Vamos fazer as manutenções mais próximas, porque assim o gel não chega a levantar e há um maior aproveitamento do gel e a pessoa nunca chega a ter as unhas a descolar. Segundo, a solução também pode passar por usar um gel mais denso, o dito gel que eu já mencionei há pouco para unhas problemáticas, o Celex Stick, ou outro, de outra marca, mas que seja mais espesso, indicado para unhas problemáticas. Isto vai permitir que nós consigamos garantir uma adesão mais prolongada. Outra solução pode passar por, número 3, recomendar uma pausa temporária. Por exemplo, se a unha está maltratada, não que tenhamos sido nós a provocar isso, claro, mas pode-nos chegar às mãos umas unhas que foram muito maltratadas por outras profissionais e, portanto, o que nós podemos recomendar é que a pessoa faça uma pausa, trate da sua unha, permita que a unha recupere, ou no caso de ter um problema de saúde, que o seu organismo estabilize. Se a pessoa está a fazer um tratamento de quimioterapia, por exemplo, e se o gel realmente não adere absolutamente nada, não vale a pena estarmos a insistir no óbvio. É preferível interrompermos, fazer uma pausa, quando o tratamento estiver concluído e, de preferência, claro, que a cliente tiver recuperado a sua saúde e estiver estabilizado, então aí sim voltamos a aplicar o gel com muito mais sucesso. E isso é preferível do que estar simplesmente a insistir numa situação que nós já percebemos que não conseguimos alterar, mas que tem que passar algum tempo para ou a unha recuperar ou o organismo melhorar
e recuperar a sua saúde. Outros danos que o gel pode sofrer, pode ser danos à sua estrutura um pouquinho diferentes. Portanto, não falando de descolagens ou de levantamentos, agora falando, por exemplo, de o gel estalar ou lascar, quais é que são as possíveis causas e soluções associadas a essas quebras ou a esses danos. Se o dano for uma quebra ou uma lascagem, no sentido de a unha começar a partir em camadas, por exemplo, uma das causas pode ter sido falta de cuidado na aplicação ou insuficiente cura, ou seja, a unha não ter ficado tempo suficiente a catalisar ou as lâmpadas, por exemplo, não estarem bem e o gel não ter curado por completo. Quais é que são as soluções possíveis? Primeiro, maior cuidado ao trabalhar as unhas, mas também recomendar que a cliente cuide das suas unhas. Isto porquê? Porque por vezes as quebras são simplesmente resultado de falta de cuidado e, portanto, mesmo que nós apliquemos o gel muito bem e que façamos todos os cuidados, a pessoa pode partir as unhas se ela, obviamente, fizer um esforço descuidado e não prestar atenção. Segundo, outra solução pode passar por verificar as lâmpadas, garantir que o tempo de cura é completo. Verificar as lâmpadas para ver se estão mesmo, digamos, com o máximo da sua potência. Lembro, como falámos no início, que se a lâmpada ficar fria, ela ainda pode acender, ainda pode deitar luz, mas já não vai catalisar o gel. E por isso é muito importante que, se a lâmpada não está em condições, seja trocada, mesmo que ela não tenha se fundido ainda, para que a cura do gel seja garantida. Por outro lado, garantir o tempo de cura correto e completo. Nunca pôr as mãos tempo a menos no catalisador para poupar ou para fazer o trabalho mais rápido ou para cortar um pouquinho as etapas, porque isso acaba por depois correr mal. Antes, pelo contrário, é preferível o gel passar um pouco mais tempo no catalisador, mais 1 ou 2 minutos, do que pouparmos tempo e depois o gel não curar a 100%. E depois aí vamos ter as unhas a partir ou a lascar e vai acabar por refletir mal no nosso trabalho. Outro dano possível é o gel estalar, ou seja, rachar, abrir fendas. As causas podem ser, mais uma vez, esforço descuidado, se a pessoa fizer um esforço, mais uma vez, obviamente exagerado, ou pode significar que o gel foi aplicado fininho demais. As soluções possíveis pode ser, mais uma vez, recomendar mais cuidado à cliente, ela não utilizar as unhas como ferramentas de trabalho. Por outro, aplicar uma camada de gel construtor um pouco mais espessa pode ser sinal de que nós estamos a querer fazer as unhas tão finas que depois não estamos a pôr o gel que chegue e as unhas vão acabar por estalar ou rachar. Por isso queremos unhas finas e naturais, mas temos que obviamente ter gel na unha. Não podemos exagerar nem 8 nem 80. Portanto, temos que colocar uma camada que obviamente vai resistir. Terceiro, e muito importante também, não limar excessivamente a camada de gel construtor. Por vezes há a tendência de nos entusiasmarmos e, quando estamos a limar o gel construtor para tirar imperfeições, limarmos demais. Ao limar demais, acabamos por deixar gel a menos na unha, o que vai fazer com que as unhas depois possam estalar ou rachar com mais facilidade. Eu diria que é rara a situação que não tem solução. O importante, mais uma vez, é encarar com naturalidade os levantamentos do gel. As quebras podem acontecer, as descolagens também. Não temos que dramatizar a situação. É importante identificar as razões pelas quais aconteceu, se é da nossa responsabilidade, repetir prontamente e corrigir o erro para que não volte a acontecer. Se for algo que não depende de nós, tentar dar as recomendações à cliente para nos ajudar a que as suas unhas durem mais, ou então utilizar produtos adequados que nos podem ajudar a resolver esse problema mais facilmente. Seja como for, com mais ou menos esforço, iremos conseguir arranjar uma solução que vai deixar a nossa cliente satisfeita e que nunca vai comprometer a qualidade do trabalho nem a saúde da sua unha.